Então, eu nunca me apaixonei na vida. Ele foi a primeira pessoa na qual eu me apaixonei. E pra mim, como eu nunca tinha sentido nada por ninguém, ele era a pessoa. É o famoso, ele é o único, ele é a tampa da panela, metade da minha laranja, minha alma gêmea. Só que eu já vinha de um processo de muitas perdas, já vinha de um processo de rejeição do meu pai. E quando eu encontrei, pra mim, eu tinha encontrado o salvador da minha vida. Finalmente encontrei. E me apaixonei perdidamente. E aí foi quando que não era recíproco. Aí ele, me deu um fora. E eu tentei por 6 meses ficar com ele ainda e fiquei muito mal, emagreci 12 quilos e eu não conseguia sair daquela situação, de forma nenhuma. Eu acordava todos os dias e pensava nele, eu pensava o que ele poderia estar fazendo, como é que a gente poderia estar se eu tivesse feito de uma forma diferente. A minha vida girava em torno do que não aconteceu, entendeu? E esperando um sinal de Deus divino que fosse acontecer alguma coisa diferente. Que ele fosse voltar, que ele fosse falar comigo de novo, eu ficava sempre à mercê dele, entendeu? Então a sensação é que eu tava ali parada, que eu não vivia. Essa era a sensação que eu tinha. Mas era um vazio muito grande e que nada preenchia. Rejeição, angústia, era como se, tipo, era uma sensação de que eu não era o suficiente. Então, a cada dia que passava, eu me sentia cada vez mais mal comigo mesma. Eu não era o suficiente, entendeu? Tipo, e eu ficava ali. Não me quis, quem vai querer me contratar? Quem vai querer o meu serviço? Como é que eu vou ter novos amigos se ele não me quis? Entendeu? Então, virava num ciclo vicioso. Foi quando eu vi que eu estava exatamente da mesma forma quando eu passei o ano. O ano novo veio e eu estava exatamente como eu estava há 6 meses atrás. E eu sou uma pessoa inconformada. E foi quando eu me vi pela primeira vez vivendo a mesma coisa, o mesmo sentimento. E naquela sensação de espera. Eu não vivia o hoje. Eu vivia esperando um possível amanhã acontecer. Então foi quando eu olhei assim, eu não estou vivendo. Eu estou só esperando. Eu falei, não posso viver assim, gente. Como é que eu posso falar para alguém que você precisa viver o presente se eu não estou vivendo? Estou vivendo um conto de fadas que não existe. Entendeu? Então foi quando eu percebi que chegou março, abril e eu estava vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo em agosto do ano passado. Mesmas sensações, as mesmas angústias, o mesmo sofrimento e virava em tarô. Foi assim que eu me tornei taróloga. Porque eu precisava saber se ele estava pensando, precisava saber se ele estava querendo, se ele queria, se eu ia ter uma chance, se... Era sempre se, eu não tinha nenhum retorno físico daquilo, não tinha uma resposta, não tinha uma mensagem, não tinha nada. Tem muita coisa. Eu fui descobrindo, na realidade, né? Eu descobri que ele era a ponta do iceberg. A rejeição que eu sofri dele foi a ponta do iceberg até onde eu cheguei no meu pai. E ele foi só a ponta do iceberg para eu poder chegar até lá, mas eu fui com tudo. Fui com psicoterapia, terapia comportamental, aí depois fui para as terapias alternativas, fui com reiki, divórcios energéticos, eu fiz 4 divórcios energéticos. Eu fiz de tudo pra ser aquele homem, de tudo. E fui até num terreiro de candomblé. Então, eu conheci o Guilherme na escola. Eu conheci o Guilherme na escola e do nada ele apareceu fazendo anestesia hipnótica em tatuagem. Eu falei, cara, quero. E aí foi quando ele falou, dá super pra esquecer o ex. Eu falei, gente, não tô preparada. Eu acho que eu demorei uns 4 meses pra conseguir estar preparada pra conseguir fazer a primeira vez de esquecer o ex. Cansei de ligar pra Guilherme. Eu não consigo mais, eu não aguento mais esperar por esse homem, eu não aguento esperar mais por esse homem. Eu tô sendo enganada, eu tô me fazendo de lesa. E era um mix muito torturante de sentimentos e ele sempre me colocava num local de Natália, só vive, quando chegar o momento vai chegar. Natália, vai, porque eu nunca ia conseguir chegar lá se eu não tivesse escolhido esquecer. Eu tinha que passar por toda essa dor. Entendeu? Eu tive que chegar em todos esses pedacinhos, em todos esses calos, em tudo isso que eu tive que passar pra chegar e falar assim, cara, eu tenho que esquecer. Porque é aquele lance de chegar no ponto de ebulição. Se eu tivesse desligado o fogo antes, eu não ia saber. Entendeu? Eu não ia ter construído isso. É por isso que é muito importante você ter essa autonomia de você escolher esquecer. Quando uma outra pessoa fala assim, faz, não tem esse lance, entendeu?
Quando você vai, não, eu quero esquecer, eu quero uma coisa melhor pra mim. Mas em nenhum momento ele me julgou, sabe? Em nenhum momento ele chegou e falou assim, isso não é bom pra ti, tá vendo que esse cara tá te fazendo de lesa? Esse cara tá te fazendo de bocó? Em nenhum momento ele chegou isso. E chegou e falou isso pra mim. Em todos os momentos ele falou assim, Nath, calma, calma, as coisas elas vão dar certo, elas vão chegar lá. E em nenhum momento também ele chegou e falou assim, porra, esquece essa merda. Ele poderia ter colocado o método dele há muito tempo atrás, entendeu? Mas não foi, ele chegou e falou bem assim, Nath, vai. Aí foi quando eu falei, não aguento mais, quero esquecer. Eu já conhecia a hipnose antes, eu fiquei com muito medo, essa é a realidade. Porque, pra mim, eu ia apagar todas as memórias que eu tinha com ele. Eu pensava que eu ia esquecer a pessoa, eu pensava que eu ia, tipo, ter uma amnésia, entendeu? Pra mim era isso. Esquecer o ex era ter uma amnésia. Mas, na realidade, eu ressignifiquei a história. Eu vi, isso muito depois, né? Muito tempo depois, eu vi quais eram os pontos positivos e negativos, qual foi a minha responsabilidade no que estava acontecendo e qual era a minha responsabilidade sobre a minha vida hoje, entendeu? E essa história é só mais uma história, como se fosse uma queda de uma árvore quando eu era criança. Não era, tipo, uma coisa que mudou totalmente a minha vida e não tem aquele peso e aquele, sabe? Meu Deus, é o filme do Nicholas Sparks que tá ali escrito na minha frente, eu não posso esquecer. Eu não posso abandonar, era assim que eu ficava, entendeu? E, na verdade, não era, só mais uma. Foi muito difícil, porque eu tentei uma vez e não conseguia. Eu não queria. Eu tava, tipo, super apegada. Eu disse, eu não vou conseguir queimar a foto dele, eu não quero. Eu vou esquecer tudo que eu sempre sonhei. Era como se eu estivesse jogando os meus sonhos fora. Sonhos que nunca existiram. Eles nunca existiram. E a sensação era essa, que eu ia jogar tudo aquilo fora. E eu tive que jogar, né? Tava na hora. Eu acho que eu fiz uns 3 meses depois, mais ou menos. Eu fiz na época do carnaval. E aí eu fiz já perto do meu aniversário. Eu fiz a técnica e aí foi quando foi gradativo, assim, eu sou uma pessoa muito sensorial, então a gente tinha muitas playlists juntos. Então todas as músicas que ele tinha me mandado, eu tinha um apego muito grande. E eu comecei a ouvir, por exemplo, na rádio, alguém colocava música e eu já não sentia, eu não tinha o link de que era dele, de que ele tinha me mandado. E começou com a música. Depois passou pro cheiro, eu tava trabalhando do nada, eu senti o perfume dele no meio do nada. E eu já ficava mal ali, então eram vários gatilhos que me faziam lembrar dele. E eu percebia que esses gatilhos foram acabando. Aí foi quando eu percebi que eu não tava mais vivendo naquela memória, aquele ciclo de memória. Nossa, meu irmão, comecei a viver, né? Literalmente, porque eu era uma pessoa até o meu aniversário, que foi na época que eu fiz o método de como esquecer o ex e eu escolhi viver o hoje. E ele estava no passado e eu entendi que foi uma lição que eu tinha que aprender para poder me permitir viver novas coisas. E eu mudei completamente, mais uma vez, eu mudei completamente depois que eu deixei ele ir embora e comecei a ver em mim. Antes eu só via ele. Eu só via a vida dele, como é que seria a gente. Mas eu não tava olhando pra mim. E foi quando eu esqueci, quando eu parei pra... eu sou uma pessoa muito analítica. Quando eu passei pelo processo, eu vi que eu não gostava. Eu tava apegada ao que eu queria. Eu tava apegada ao sonho. Eu não gostava dele. Era só ego. Era posse. Então, a gente não perdeu contato, né? Teoricamente, a gente não perdeu contato. Então, sempre quando ele me mandava uma mensagem, era desespero. Porque ele mandava, voltava tudo. Eu tava meses ok. Eu falei, pronto, vou dar o próximo passo pra minha vida. E, pô, ele mandava a mensagem, acabava toda a minha vida. Detalhe, o cara tá a quilômetros de distância de mim. E aí foi quando, eu acho que foi uns 3 meses depois que a gente fez o método. 3 meses depois ele mandou uma mensagem pra mim e eu não reconheci a foto. Eu olhei e eu fiquei, quem é? Aí eu pensava que era um cliente, na hora que eu abri era ele, eu não reconheci. Eu fiquei, gente, essa pessoa que eu gostava, gente, não é nada demais, né? E aí a outra parte foi quando ele me mandou um áudio. Por ser uma pessoa muito sensorial, eu tinha um apego muito grande à voz dele. Eu gostei dele pela voz dele. Ele mandou um áudio, eu não reconheci ele.
E eu falei assim, nossa, tá muito diferente. Tipo, não tá, não consegui associar. Eu comecei a não associar as fotos dele, a voz dele, as músicas que a gente tinha, parecia um passado muito distante, parecia que ele tinha morrido. Essa era a sensação. Que isso tinha acontecido há muitos e muitos anos atrás. Isso só aconteceu há 1 ano atrás. Eu o conheci há 1 ano atrás e ele terminou comigo há 7 meses atrás. Então, teoricamente, é tudo muito recente. E a sensação que eu tenho depois do método, que passaram-se anos e anos e anos, parece que foi um amor de infância. Tá vendo isso aqui, ó? Minha casa, isso aqui, ó. Eu tava na casa da minha mãe, chorando minhas pitangas. Tu tá entendendo? Hoje eu tô com a minha casa, meu irmão. Tu é doido, querida? Liberdade, essa é a palavra. Liberdade sexual, liberdade afetiva, liberdade em todos os sentidos. Porque eu percebi que o sentimento de gostar de alguém não era sobre ter alguém. Era sobre fazer aquela pessoa única na tua vida. E não era verdade aquilo. Eu tava vivendo um conto que eu criei pra mim. Eu idealizei ele. Essa é a realidade. Eu idealizei. Ele não existia. Ele só existia na minha cabeça. Então, quando eu o vi, depois de tirar essa idealização, eu falei, nossa, mano, nem era isso tudo. Falar pra uma pessoa que, nossa, eu acho que eu vou falar pra todas as minhas amigas que se veem num ciclo vicioso de voltar com os ex-parceiros, né? No momento que você escolhe que você pode viver uma outra vida, você tem que agarrar essa escolha com unhas e dentes, porque você tem que ficar ponderando. Será que o que eu fiz no passado, será que o que eu vivi é tão bom quanto um possível futuro que possa ser melhor? Foi nisso que eu me agarrei. Quando eu falei, eu cansei de esperar, foi porque aquilo não estava mais bom pra mim. Entendeu? Então eu acho que todo mundo tem um ponto de ebulição. E saber que o amanhã pode ser muito melhor do que o ontem é mais gostoso. Entendeu? Foi nisso que eu me agarrei. Então, se eu pudesse dar um conselho para uma amiga que se vê presa num relacionamento, que não consegue sair, é falar assim, poxa, ontem tava tão bom assim, esse relacionamento tava tão bom assim para você não querer algo melhor amanhã. Bora tentar esse algo melhor amanhã para ver como é que é, qualquer coisa tu volta. Eu tenho certeza que esse amanhã vai ser melhor. Olha aqui, ó, tô linda, meu cabelo cresceu, minha pele tá boa, querida. Tô te falando que é bom esquecer, vai por mim, é bom. É isso que eu tinha perdido, sabe? Porque assim, a minha vida girava em torno dessa história. As pessoas me conheciam por conta dessa história. Porque eu nunca tinha apresentado ninguém. Era ele, entendeu? Era a Natália do cara que a Natália fala. Agora, a Natália existe, além dessa história.